Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Naquela mesma sequência de vídeos da nossa videoaula passada, e nós vamos trazer aqui mais alguns cálculos de usinagem. Os cálculos que são aplicados aí à nossa prática, aí do nosso dia a dia, seja na programação, no CNC ou até mesmo na usinagem mecânica convencional, e esses cálculos aqui nos ajudam bastante aí no nosso dia a dia. Nós vamos entender um pouco das fórmulas, alguns dos conceitos que são utilizados aí, e da onde que surge, onde que você vai encontrar esses dados, e também aprender as principais fórmulas aí de cálculo de avanço. Bom, primeiramente, nós temos dois tipos de avanço. Bom, esse no torno convencional, por exemplo, ou no torno CNC, nós temos o avanço que nada mais é que um avanço linear. Mas esse avanço, ele depende da rotação da placa. Então ele é um avanço que está relacionado com a rotação da placa. Então, para esse tipo de avanço do torno, nós temos que a fórmula é a seguinte, que é o F, que o F é de feed em inglês, que é a alimentação ou avanço, ok? Bom, então a letra para avanço é a letra F, que nada mais é que a divisão do comprimento de corte pela rotação que está sendo utilizada no torno naquele momento, ok? Bom, então nada mais é do que o comprimento dividido por RPM. Então nós temos um exemplo aqui, onde o nosso comprimento é de 100 milímetros, dividido, por exemplo, por uma rotação de 1000 RPM. Então, 100 dividido por 1000, nós temos 0,1 décimo de milímetro por rotação, ou seja, por volta da placa, tá ok? Bom, mas esse é um cálculo muito simples, e na verdade é um cálculo invertido da usinagem para torno. E você me pergunta, como que eu vou encontrar esse cálculo? Eu encontrei esse resultado, mas como que eu vou saber se esse tipo de avanço é o recomendado ou não para o tipo de material, pela ferramenta que eu estou utilizando ou pela operação que eu vou executar? Daí nós temos os fabricantes de ferramentas, seja, por exemplo, os insertos de metal duro, carboneto metálico, seja uma pastilha de cerâmica ou inserto de cerâmica, seja aí um bits de aço rápido, de HSS, High Speed Steel, ou, por exemplo, qualquer tipo de ferramenta que você possa utilizar na usinagem. Essa recomendação, quem nos fornece é o próprio fabricante. E essa recomendação de avanço para torno, ele recomenda da seguinte forma: de acordo com a classe de material, por exemplo, um aço macio, médio ou duro, ou, por exemplo, para plástico, nylon, independente de qual tipo de material, ele recomenda, por exemplo, o inserto e recomenda qual o avanço que você deve utilizar, bem como a velocidade de corte para você calcular a rotação, perfeito? Então, onde você encontra isso? Em sites especializados. Você também pode encontrar no próprio site da fabricante, por exemplo, SCAR. Você te dá um outro exemplo aqui, a própria Vidia. Tem diversos fabricantes aí de ferramentas. Então você pode pesquisar que lá você vai encontrar os dados. Outro local que é muito bom para você encontrar são os catálogos. Hoje em dia também existem aplicativos dos fabricantes de ferramenta, onde você tem toda essa gama de informação, bem também como na parte posterior, no fundo da caixinha, ou nas costas delas, vamos dizer assim, tem essas informações. E a informação lá você vai ter ela, por exemplo, como milímetro por rotação, AP, que é a profundidade de corte, e também a velocidade de corte, tá ok? Que é para utilizar no cálculo de rotação que nós vimos na aula passada. Bom, mas vamos para o cálculo que é onde que se mais precisa utilizar mesmo, que é na fresadora. Então eu dei um exemplo aqui de uma fresa de 16 milímetros de 2 insertos. A velocidade de corte é de 160 metros por minuto, um AP de 2 milímetros. O AP é a profundidade de corte, e nós também temos o FZ, que é feed por dente, ou feed por inserto, avanço por inserto, de 2 décimos por milímetro. Tá ok?
de 2 décimos por volta, perdão. 2 décimos de milímetro por volta. Bom, e a fórmula para a fresadora é a seguinte. O F é igual a Fz, que é o avanço por dente, que é indicado semelhantemente, da mesma forma que para torno, é indicado pelo fabricante da ferramenta, vezes a quantidade de insertos que a sua ferramenta possui. Por exemplo, uma pastilha de 16 milímetros, com dois dentes, com 4, a quantidade de aresta de corte que a ferramenta possui, tá ok? Vezes o número de rotação. Então nós temos um exemplo aqui de velocidade de corte 160 metros por minuto, nós temos aí 3.200. Então aqui, ó, F é igual a 0,2, que é o avanço por dente, vezes a quantidade de facas. A quantidade de faca, quantidade de aresta, quantidade de inserto, da mesma forma que você achar aí, ou que for falado aí na sua região, perdão. 0,2 vezes 2, vezes 3.200, dá um avanço aí de 1.280 milímetros por minuto. Isso mesmo. Então, quando você for informar lá o F, lá por exemplo na programação, um F de 1.280. Se você estiver utilizando uma fresadora manual, como por exemplo uma fresadora de bancada, utilizando a fresadora universal, você vai posicionar os manípulos ali de forma manual na rotação, no avanço desejado, tá ok? Bom, então nós também temos aqui a fórmula que é o avanço por dente, que nada mais é do que a fórmula invertida. Então o Fz é o F dividido por Z vezes N. Por exemplo, então 1.280, nós sabemos que é o nosso avanço total, né, o avanço da mesa, dividido por 2 vezes 3.200, que dá 2 décimos de milímetro para cada dente da ferramenta. Bom, então nós lembramos aqui, a letra F no CNC é relacionada a avanço, então já é padrão. FZ, Z é os dentes, seja para engrenagem ou dente de rotação mesmo. FZ, o deslocamento por dente. N, rotação, seja aí a rotação da ferramenta ou da peça. E Z é o número ou a quantidade de dentes da ferramenta. É um cálculo muito simples, mas que alguns não, pode ser assim, bastante operadores aí não sabem fazer o cálculo e não utiliza a velocidade tanto de corte, a rotação corretamente aí. Nós temos vários problemas da usinagem, como quebra de pastilha, desgaste prematuro, um acabamento indesejado e a rugosidade fora do especificado aí pelo cliente e diversos problemas aí. E nós sabendo utilizar essa fórmula, nós resolvemos aí parte dos nossos problemas na usinagem. É um vídeo bem curtinho, mas que foi feito aqui com grande carinho, então eu peço para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e sempre que puder eu estou aqui junto com vocês aí gravando mais vídeos sobre usinagem, sobre programação CNC e muito mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.